Nós seres humanos nos agrupamos de acordo com a similaridade e compatibilidade de nossas características, sejam elas raciais, políticas, religiosas, dentre diversos outros âmbitos sociais de menor expressão e popularidade. Evidentemente que existem suas exceções, mas num cômputo geral, pessoas de raça branca se agrupam mais frequentemente com seus similares, o que vale também para todas as demais raças existentes. Fato é, que existem raças do gênero humano que são mais radicais, no sentido de união conjugal, grupos estudantes, comunidades residenciais e, mais raramente, também na esfera religiosa. É justificável e até muito digno poder testemunhar o calor humano que une, entre si, os povos que se igualam em decorrência de suas raças, gêneros, cidadanias, gerações e, tudo se complica, quando essas diferentes esferas da existência humana discriminam-se de forma violenta, principalmente por causa de suas inevitáveis diferenças fisiológicas, mesmo tendo sido estas, inevitavelmente, lhes sido atribuídas por forças e poderes desconhecidos, independentemente da sua escolha e vontade. Infelizmente, idealismos políticos que tornarão-se impopulares nos tempos contemporâneos, implantaram nas mentes e nos corações dos mais vulneráveis psicologicamente o termo minoria social, com a visível intenção de reconquistar povos e desenvolver novamente suas realizações obscuras, dividindo cidadãos e cidadãs das mais diversas nações com base em suas preferências de gênero, cor da pele, nacionalidades, potencial ou invalidez física, dentre diversas outras condições que permitem ou impedem, de certa forma, um ser humano de existir o mais confortável possível em seu habitat natural. Esta é a razão pela qual inspiramos tanto medo, esta é a razão pela qual este evento causa tanto medo, porque não queremos ser um número. Estamos aqui porque não seremos um número. Nós defenderemos o valor do ser humano. Somos um ser humano único, porque cada um de nós tem um código genético único e irrepetível. E goste ou não, isso é sagrado. Nós vamos defendê-lo. Defenderemos Deus, a pátria e a família. Estas coisas que tanto repugnam certas pessoas. Faremos isso para defender nossa liberdade, porque não seremos mais escravos e simples consumidores à mercê de especuladores financeiros. Esta é a nossa missão. É por isso que estamos aqui. Assim disse a nova primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, eleita em setembro do ano de 2022, a qual, logo a seguir, refraseou Gilbert Keith Chesterton, ensaísta, romancista, contista, teólogo amador, dramaturgo, jornalista, palestrante, biógrafo e crítico de arte inglês. Fogos terão que ser acesos para provar que 2 e 2 são 4. Espadas serão sacadas para provar que as folhas são verdes no verão. E continuou. Esta hora chegou, senhores. Nós estamos prontos, obrigado. Um ser humano é um ser humano, seja na condição de pai, mãe, filho, avô, avó, chefe de família, dona de casa, etc., e jamais deverá ser reclassificado como negro, branco, amarelo, homossexual, heterossexual, mulher, homem, perneta, maneta, careca, velho, jovem, etc. O Estado tem a obrigação de zelar pela educação, saúde e dar garantias de ir e vir aos seus cidadãos, única e exclusivamente devido à sua condição humana, através da implantação de um sistema de segurança o mais possivelmente eficaz, seja em vias públicas como também na privacidade de seus ambientes domiciliares. A implantação da ideia de minorias sociais contribuiu, principalmente,
para o surgimento de lideranças políticas e administrativas claramente objetivando seus próprios interesses subjetivos, bem como também os interesses daqueles que tiveram autoridade para lhes abrir o caminho para o poder, tornando todo ilícito em algo legal, perante uma sociedade que terá que pagar o prejuízo causado pelo totalitarismo genocida de chefes de estados e seus subalternos tecnocratas incompetentemente nomeados. Pouco importa o nome do regime político que destrói o homem, o cidadão, o chefe de família, o pai, a mãe, o avô, a avó, etc. e desrespeita a todos estes na sua básica condição como ser humano. Porque nomes de regimes são puras semânticas criadas pelos próprios homens e, seja qual for o nome que lhes atribuam, esse ou aquele regime político poderá camuflar líderes das mais diversas índoles e intenções. Campanhas políticas de conteúdo intrinsecamente denotando as melhores intenções democráticas de seus candidatos causaram verdadeiros genocídios, com danos irreversíveis para todos aqueles que foram assassinados, bem como para seus entes queridos que sobreviverão. Não importa o nome dado a um regime político. O que importa é o quanto as esferas da sociedade serão tratadas e beneficiadas por ele, com realizações, que principalmente, não permitam o caos social e ambiental de miséria, como em diversas comunidades por esse mundo afora, sem um mínimo básico de saneamento, condições residenciais, empregatícias e assistenciais. Eu trabalhava no Texas entre os finais das décadas dos anos 80 e 90, quando um colega de trabalho de origem chilena foi passar férias em sua terra natal. Ao regressar, o grande amigo não conseguia ocultar a grande impressão que teve ao chegar e passar seus dias de férias no Chile. Resumia dizendo que todo o país poderia se igualar aos Estados Unidos, levando em consideração a urbanização, nível de empregos, salários, educação, saúde e segurança. Não quis argumentar com o amigo que tinha toda a minha consideração, pois jogávamos nosso futebol juntos 2 a 3 vezes por semana e eu tinha uma ótima impressão de sua personalidade e caráter. Contudo, eu estava ciente, através da mídia em geral, que noticiava com bastante frequência sobre o presidente chileno, Augusto Pinochet, ao qual o título de ditador lhe era enfaticamente atribuído. Fiz algumas pesquisas posteriores e constatei que meu amigo chileno não estava mentindo. O Chile gozava de excelente status comercial, financeiro e social por aqueles tempos, apesar da grande e poderosa mídia se omitir a respeito dos pontos positivos a respeito daquele discreto país sul-americano. Certamente que o general Pinochet administrou com mão de ferro durante sua gestão como presidente do Chile, mas era assim ou entregar o povo nas mãos dos políticos de oposição, equivalentes ao próprio diabo, que destruiria o país sem clemência alguma. Assim como todos os países, sem exceção que se deixaram enganar por hipócritas, genocidas e corruptos, mas apesar de tudo, ela quantos o suficiente para enganar seus concidadãos, que infelizmente se deixaram enganar por suas belas e traiçoeiras palavras de campanha política. Como testemunha presencial, pude constatar que o Chile, por aquela época em 1973, mostrava o mesmo cenário vivido em 1964 pelo Brasil, quando os militares das Forças Armadas assumiram o poder, a pedido de sua população, em decorrência da péssima gestão de um governo civil que estava prestes a entregar o país nas mãos de outros que adotaram regimes totalitários e autoritários, que, claramente, mostravam a opressão que empregavam aos seus sofridos povos. Nestes países a religião é um inimigo e é exigido de seus povos que o Estado seja adorado como um Deus todo-poderoso. Diferentemente do Chile, o governo militar brasileiro jamais poderá ser considerado uma ditadura,
pois os generais que assumiram o poder, somente podiam administrar o país por 4 anos, consequentemente sendo substituídos por outros, através do voto indireto de elementos que compunham o Congresso. Atualmente, com meus 70 anos de idade, relembro algumas cenas do começo dos anos 60 no Brasil, quando, juntamente com minha mãe e meus irmãos, precisávamos entrar em filas para comprar mantimentos básicos para nossa alimentação e somente nos era permitido 1 quilograma de cada saco de arroz, feijão e açúcar por pessoa, devido à grande escassez de alimentos com o Brasil já começava a passar. Infelizmente, após uma retirada pacífica dos militares do poder em 1985, um bando de corruptos e até ex-condenados pelo regime militar, assumiram postos importantes no Senado, no Parlamento e alguns, até mesmo galgaram ao posto maior do Executivo como presidentes da República Federativa do Brasil. Nos dias atuais, eu assisto pela mídia a situação na Venezuela, com a população comendo carne podre, matando seus gatos, seus cães para comer para poder sobreviver, precisando fugir para o Brasil para não morrer de fome. Posso, então, fazer uma avaliação do que nós escapamos, quando as Forças Armadas, como super-heróis, nos resgatou de um drástico e fatal destino que nos aguardava, se não tivéssemos gritado por socorro por acreditar em canalhas, hipócritas e corruptos que assumiram o poder com intenções genocidas. Pobre do incrédulo que, com toda a sua riqueza e poder, não crê que nem toda a justiça será feita neste mundo. O preço a pagar é alto para todo aquele que não move uma palha em benefício do seu semelhante, na condição de poder fazê-lo. O caráter de uma pessoa pode ser disfarçado por tempo indeterminado e somente suas ações e atitudes externarão o quanto de bom ou de mal um ser humano carrega dentro. Hitler foi adorado e ainda o é por uma quantidade considerável de seguidores nestes tempos atuais. Sobre Stalin podemos dizer o mesmo. Ambos genocidas de milhões de seres humanos, mas subiram ao poder por suas eloquências e narrativas absurdas que envolveram milhões de cidadãos de personalidades fracas e suscetíveis a deles. O quanto de garantias temos de que a primeira-ministra da Itália, anteriormente mencionada nesta mensagem, agirá de acordo com suas palavras proferidas após ganhar as eleições populares? No Brasil, temos um presidente também eleito pelo voto popular, que além de ganhar basicamente com o mesmo tipo de eloquência utilizada pela primeira-ministra italiana, administrou o país bastante de acordo com suas promessas de campanha, apesar de consideravelmente atropelado durante toda a sua gestão, por um Congresso ainda sob o efeito e a influência das corrupções da gestão presidencial anterior, sob o comando de um ex-presidente considerado o que mais roubou o erário público em todos os tempos. Apesar de um Congresso quase totalmente adverso aos critérios democráticos de família, pátria e liberdade e as realizações governamentais do atual presidente da República Federativa do Brasil, ele carrega em todos os seus pronunciamentos o slogan Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Candidato à reeleição e incrivelmente apupado por verdadeiras multidões onde quer que vá, Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República Federativa do Brasil, se bem-sucedido, comandará a nação brasileira por mais 4 anos de um mandato que talvez não sofra tanta pressão do Congresso Nacional, que possivelmente também deverá eleger nas eleições de 2022 um número maior de legisladores mais decentes e honestos. Que Deus abençoe o Brasil e a Itália, continuando a iluminar o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, no caminho da retidão e da forte crença no Pai que está no céu, dando-lhes força suficiente para combater todas as adversidades que possam atravessar seus caminhos. Deus é